Olá, sucessores e sucessoras! Bem-vindos de novo aqui à Sucessão 360, nosso podcast patrocinado pelo Inepad. Estou aqui com o meu sócio Lucas. Tudo jóia, Eduardo? Fala, pessoal, tudo bem? E hoje a gente está com um assunto diferente, né? Geralmente a gente traz sucessores, traz fundadores, mas hoje a gente está com o Guilherme Bertipalha, acertei a pronúncia. E ele é especialista num tema que quase não é importante, né, para sucessor, que é gestão de conflitos. Então, Guilherme, antes de tudo, obrigado por você ter aceitado e vir bater um papo com a gente. Se apresenta, fala um pouquinho de você e a gente começa a trocar uma ideia. Beleza? Então, Lucas, Eduardo, obrigado do convite. É sempre motivo de alegria estar junto com vocês. Não só aqui, mas em outras oportunidades, porque sempre aprendo e sempre saio com insights quando converso com o Lucas e com o Eduardo. Essa é uma característica de vocês que carrego para a vida. Igualmente. Isso é um fato de outras interações. Eu sou Guilherme Bertipaglia, mediador profissional de conflitos. Faço mediação por um propósito de vida. Isso vem de uma situação, de um cenário aí da família. E a gente fala sobre isso, acho que já. E tenho conseguido contribuir com pessoas e empresas na construção de soluções que muitas vezes parecem impossíveis. Pô, que legal. Sempre na linha de conflitos de empresas familiares ou é geral? Eu tenho feito conflitos familiares e empresas familiares. Disputa entre sócios e disputa de família. Então, aí só para ficar claro assim, né? Eu conheço você de bons tempos, já faz bastante tempo, então eu já conheço tudo. Mas para quem está assistindo, né? Você trata a questão puramente familiar, quando é, por exemplo, alguma questão patrimonial, quando é de herança, coisa nesse sentido. Quando é algo relacionado profissional dentro da empresa, que tem um relacionamento societário dentro da família ou não, né? Uhum. Ou dos dois? Dos dois. Dos dois casos. Dos dois casos. Entendi. Da minha atuação, tem uma linha para atuação em casos que já estão judicializados, já estão dentro do Poder Judiciário, com processos judiciais, e a situação, o Duque estuda dinâmica de conflito, ela está escalada, já está num nível do conflito mais intenso, que as pessoas não se conversam, que as pessoas estão num cenário de guerra. Já viu muito isso. O processo judicial no Brasil, ele coloca as pessoas num cenário de guerra, né? Um combate, um lado contra outro, e ele tem o juiz no meio para decidir. São casos mais intensos e geralmente chegam para mim esses casos judicializados através de indicação do Poder Judiciário, os advogados buscam essa mediação, ou, às vezes, algum aluno que foi aluno acaba procurando para atuar, porque conhece um sócio, conhece um executivo, conhece alguém que faz parte desse espaço da empresa. E existe também uma atuação pré-processo judicial, que é naqueles casos extrajudiciais, que o caso ainda não está no Poder Judiciário, e aí as pessoas, vendo que a bomba desarmou o pino, mas ainda está segurando ela ali, que vai explodir, e aí a mediação entra para auxiliar essas pessoas a entender quais são os interesses que de fato estão na mesa, porque nem sempre esses interesses vêm à tona. Às vezes as pessoas trazem pedidos, mas pedidos camuflados, e a gente trabalha na composição desses interesses. É um trabalho que ele tem uma vantagem por conta de ser confidencial e sigiloso, então o mediador não pode ser chamado como testemunha das pessoas num eventual processo judicial. Isso faz com que as pessoas tenham liberdade de trazer ali informações que elas não trariam em outros espaços de negociação, como, por exemplo, com a apresentação de um documento, a apresentação de uma informação naquele espaço de negociação, com medo, muitas vezes, daquilo ser levado para o Poder Judiciário e aquilo ser usado como prova. Pô, eu queria voltar um pouquinho antes, porque você falou uma coisa no início da tua fala, que eu tenho uma situação familiar que me levou a ter isso como missão. Cara, conta um pouquinho sobre isso. O que aconteceu que originou essa tua missão? Legal. Eu era pequenininho, menino ainda. Nós mudamos para o Mato Grosso do Sul. Meu pai, quando meu avô materno... A relação do meu pai com meu avô materno era uma relação como um filho. Meu avô materno tratava meu pai como um filho. Meu avô ficou doente, ele veio de uma família que não tinha nada de patrimônio, trabalhou, construiu um patrimônio, comprou um grande imóvel rural no Mato Grosso do Sul. Conhecendo os filhos que tinha, sabia que os filhos não eram fáceis de lidar, ele, muito sábio, dividiu a propriedade, a área em vida. Dividiu as matrículas dessa área e ficou cuidando do gado, como... ele operava o gado nas fazendas, então a área tal fica para o fulano, a área tal fica para o fulano, deu nome para as fazendas e cada um ficou com a sua área na matrícula do imóvel.
Mas o vô continuava com o gado e com a operação em cima da Como fazenda. arrendatário. Ele tocava a fazenda. Né? E aí, o vô meio que deixou previamente dividido o gado, mas ele pediu pro meu pai cuidar desse gado de 3 tias, da parte da minha mãe e da parte de 3 tias. E meu pai, eu acho que, depois conversando com ele, acho que sensibilizado por conta de todo aquele contexto, na tentativa de fazer esse movimento de apoiar, de cuidar e cumprir o compromisso que ele fez com o vô, começou a cuidar do gado. As tias sempre moraram em São Paulo, na capital, tiveram uma relação mais distante da área rural. E aí, um dia, o oficial de justiça bateu na porta de casa com uma citação de uma ação de prestação de contas, as tias fazendo uma série de alegações, que ele estava desviando dinheiro, que estava roubando, uma série de questões que foram tratadas ali. E aí vem já o desafio da comunicação no cenário de conflitos, porque a comunicação é um fator primordial no cenário de conflitos. E não houve nenhuma tentativa de composição, de tentar entender o que era aquilo, o que aquele número significava, de quem que era o gado. As tias basicamente pegaram lá, por exemplo, 1.000 vacas, dividiram por 3 tias, tinha que dar lá 333 vaca, ponto 3, e um bezerro, né? Ponto 3 de vaca é um bezerro. Uma picanha. Uma picanha para cada uma das tias, só que as tias não colocaram a parte da minha mãe na conta. Então, se tivesse dividido por 4, daria os 250, e a questão era, tá faltando gado aí, porque na conta tem que ter 333,3, na prática tem 250. Estão roubando vaca minha de algum lugar. Basicamente, a sentença em primeiro grau, o juiz falou que a matemática permanecia a mesma, que bastava fazer a conta adequada, foi feita a prestação de contas, tudo adequadamente. Meu pai ganhou essa ação em primeiro grau, elas recorreram não satisfeitas para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, isso foi até no STJ e aí encerrou o processo, mas o problema continuou. E isso é algo que eu percebo de muito comum nos cenários. O processo ele acaba, mas o problema continua. A relação destruiu. A relação destruiu. Tinha uma das tias, por exemplo, a tia Isabel, ela era uma das tias com quem eu tinha uma relação, ela me tratava como meu príncipe. Era dos sobrinhos o sobrinho querido ali, pelo menos era a sensação que eu tinha quando ia para São Paulo, quando estava com ela. E no final desse processo, ela acabou adquirindo um câncer e veio a falecer. Então, depois dessa ação judicial, eu não tive mais contato com ela. Eu brinco, às vezes, em sala de aula, eu falo que o prejudicado fui eu porque deixava de ter o presente das tias, mas na realidade o prejudicado foi por conta da relação, que a presença. Corta dois movimentos comuns que a gente observa nos cenários de conflitos de família e também nas empresas familiares o corte da comunicação e 2, o movimento de busca de aliado. Quando você identifica um cenário de corte de comunicação e de busca de aliado, acende a luz amarela porque você provavelmente está diante de um cenário de um potencial conflito aí. São 2 movimentos muito tradicionais que a gente observa. E isso também aconteceu na minha família, também aconteceu na nossa casa. E a gente experimentou isso, e isso se prolongou ao longo do tempo, de modo que eu e meu irmão, nós fomos privados do contato por conta daquele gosto amargo na boca que fica naquela relação familiar, natural de qualquer cenário de conflito e disputa. Então, aí, Lucas, o que aconteceu foi que depois disso a gente não teve mais contato. E aí o processo acabou e até hoje a relação é uma relação distante. Embora eu tenha um amor e um carinho muito grande pelas tias, eu tenho certeza que a relação delas comigo também é a mesma, de um grande amor, de um grande carinho. Só que o que ficou foi um distanciamento, isso se esfriou e acaba as pessoas não fazem movimentos de aproximação. E aí, nesse cenário todo, ninguém, em nenhum momento, teve alguém para sentar e para conversar e falar assim, vem cá, vamos entender o que é que está acontecendo? Que conta você fez? Deixa eu entender. Como é que você chegou nesse número? Que critério você usou? Do modelo de negociação, a gente tem lá o modelo do tomar decisões com base em critérios objetivos, é um dos pilares do Como Chegar ao Sim, um best-seller de negociação que a gente tem, do modelo Harvard de negociação. Ninguém chegou e tentou entender qual foi o critério. Simplesmente houve uma falha de comunicação, as tias pegaram lá, fizeram a conta, com base no que elas achavam, e essa falha de comunicação gerou esse estrago gigante na família. Não tinha mais Natal, não tinha mais Ano Novo, não tinha mais... E aí, quando eu fui fazer direito, eu queria prestar veterinária por conta da relação muito próxima com o ambiente rural. E eu fui fazer direito e comecei a fazer o estágio num juizado especial civil, juizado chamado popularmente de juizado de pequenas causas.
E aí eu via lá as audiências de conciliação, pô, que legal, faz sentido isso aqui, tô curtindo, tô gostando, no primeiro ano de faculdade. E surgiu a oportunidade de fazer um curso de mediação na USP, aqui em Ribeirão, que era ofertado pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí, o curso tem uma etapa teórica e uma etapa prática. E na etapa prática a gente tinha que cumprir X audiências, conduzindo lá, atuando como conciliador, como mediador. Fui para o fórum em Ribeirão Preto, tive apoio de alguns juízes que sou extremamente grato, porque eles me abriram a possibilidade de enxergar um mundo na prática que eu não teria visto se não tivesse tido essa oportunidade. Tive a oportunidade de agradecer cada um desses depois de um tempo. E na prática, quando vieram alguns casos de família, eu me identifiquei muito com aquilo que a gente viveu em casa. Deu aquele estalo de, putz, se a minha família tivesse alguém fazendo o que eu estou fazendo aqui, tudo seria diferente. E aí aquilo começou a fazer mais sentido com a atuação na prática, e aí abracei isso como missão de vida. Então, profissão, mas é também missão de vida. Poder ajudar as pessoas a não passar por aquilo que a gente passou em casa e que eu sei o gosto ruim na boca que ficou. Não, claro, pô, é uma missão nobre demais, porque além de você estar ajudando a preservar a relação familiar, que no fundo é o mais importante, né? Tem todo o legado aí, a história, mas a relação familiar é sempre que está acima de tudo. Você está ajudando a perpetuar a empresa familiar, cara, que é o berço da nossa economia, é o que é importante. Pô, muito legal essa missão. Eu queria... você falou assim, de 2 pontos ali que fazem você começar a identificar que está tendo problema, que é começar a formar grupos e outro... Me fugiu agora. Corte de comunicação e o movimento da busca de aliado, né? Na tentativa de cada um criar ali o seu... Vai criar seus grupinhos, arcilhazinhas. Como cortar? Você está vendo isso acontecer no teu negócio. O que você faz para cortar? Eu até tinha emendado numa das perguntas que eu ia falar aqui, tem muito a ver com isso, que é como tratar preventivamente, né? Ou seja, como não deixar chegar no conflito, né? Você está acendendo as luzinhas ali, mas como é que você deixa não ir para o conflito? Eu acho que primeiro é preciso ter alguns combinados, os combinados das conversas difíceis. Toda família, todo negócio tem conversas difíceis. E criar regra para como vai ser aquela conversa difícil, antes de iniciar a conversa difícil, é um caminho para que você tenha uma conversa menos difícil. Porque o que acontece é que o ser humano, e aí a gente pode buscar na base de uma série de pesquisas da neurociência, por exemplo, e está na moda falar de neurociência, mas quando você pega lá, por exemplo, o Kahneman, no Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Quando você vai para o modelo que o cérebro funciona rápido e devagar, a gente tende a autocompletar algumas coisas. É como você dá uma pecinha de um quebra-cabeça e a gente tenta preencher porque a gente aprendeu ao longo da vida que quem se antecipa tem vantagem como um mecanismo de sobrevivência. E num cenário de conflito e disputa, esse mecanismo ele pode ser um aliado para você antecipar as ações do outro lado, para você fazer uma série de exercícios de como fazer movimentos das jogadas do tabuleirão de xadrez das negociações. Só que, por um outro lado, quando as emoções estão presentes, ele pode ser um grande inimigo, seu maior inimigo, na medida em que, nessa dinâmica de completar informações, as pessoas deduzem. E às vezes elas deduzem a partir de poucas informações e a partir de premissas erradas. Então, ter um combinado de como é que essa conversa vai acontecer é o primeiro pilar para que você tenha uma conversa minimamente confortável sobre temas difíceis, né? Um outro ponto importante para quem está nos ouvindo é fazer um exercício de ouvir para entender o que é que o Eduardo está colocando numa mesa. E não ouvir para responder. Que é difícil. Esse é escutativa, né? Isso é difícil. Numa relação que já está muito prejudicada. Exatamente. Isso é difícil. E se as pessoas identificarem que a relação está prejudicada, talvez seja o momento de trazer um terceiro para auxiliar. Talvez seja puxar a sardinha para minha brasa, dizer isso aqui nesse espaço. Não, mas é isso mesmo. Mas, de fato, é um movimento que evita a escalada. E é muito interessante que em várias negociações e mediações que a gente conduz, você percebe que uma das partes, ela não escuta o que o outro falou.
porque a escuta está enviesada e existe uma escuta seletiva. Mas quando o mediador repete basicamente a mesma coisa que a pessoa disse, ela fala, nossa, mas é isso que eu estou querendo. E é isso que o outro está ofertando. Mas a escuta, ela fica enviesada. Então, é muito interessante que, dependendo do momento que a negociação está, conforme ela foi caminhando, só a presença do mediador já facilita essa comunicação. Isso é muito interessante, isso é um fenômeno interessante. Existem as ferramentas, as abordagens, a metodologia da mediação em si, mas existe também a função da presença do mediador, que estar ali e facilitar, como esse agente de facilitação de comunicação, faz com que as pessoas se escutem melhor. Isso é interessante, é um fenômeno interessante. Às vezes você para observar e fala, poxa, não estou falando nada aqui. Mas depois de um tempo trabalhando, só o fato de você olhar, fazer um sinal, tipo, deixa ele terminar de concluir, passar a palavra, às vezes só esse movimento de você ir conduzindo, dependendo do caso, isso se mostra produtivo. É interessante. A gente passa muito por isso também, né? Às vezes Bastante. Não, a gente tem muitos casos lá também. Até, cara, falando nessa linha, né, do preventivo, eu nem de perto tenho toda a autoridade, claro, de falar de conflitos, mas governança, que é o que a gente trata, trata totalmente relacionado com conflitos, né? E eu gosto demais do James McKinley, né? Quando eles colocam parte dos estudos deles, que eles falam sobre conflitos, né? Onde eles entram naquelas teorias da agência, né? Conflitos e tal, não sei o quê. E nas minhas aulas eu falo parte do artigo deles, que é aquela relação que para existir o conflito, você sempre tem que ter dois gatilhos ali, né? O contrato não está bem feito, o contrato no sentido... Ainda que ele seja verbal, né? O contrato no sentido não jurídico propriamente, amplo, né? Mas as regras, né? A regra não está bem definida, e a regra não estando bem definida, ela vai ser preenchida pelas pessoas, e as pessoas são egoístas. Aí eu li um livro que, cara, não sei se você conhece, mas é fantástico quando a gente fala disso aí, que é o Revolta de Atlas. Não. Cara, não muito bom. li. Ele fala que ela tem uma teoria que é a teoria objetivista, que as pessoas são egoístas por natureza. Então, elas sempre tendem, essa escuta, né, que você está falando, ela sempre tende a ouvir o interesse dela. Ela filtra e ouve o interesse dela. Então, ela sempre está, né, confortável no interesse dela. Quando daí vem um terceiro, ele quebra um pouquinho desse interesse, aí funciona melhor. Então, por isso que eu acredito em mediação, assim, muito, cara, muito, assim, é uma coisa que funciona muito bem. Essa tratativa, né, então, preventiva que a gente está falando, está ligado a ter esses contratos bem feitos, né? Eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Uma vez a gente estava conversando, você falou isso, né? Que você faz um documento prévio ali, coloca as regras. Como que é isso aí? Que tipo de regras que você tem que tratar antes ali da mediação? Na mediação, a gente chama de termo inicial de mediação, ou alguns chamam de pré-mediação, que na prática é uma apresentação de como essa metodologia funciona, que ali o mediador ele não vai impor nenhuma decisão, que a função dele é atuar como facilitador, explicar que as pessoas serão ouvidas e que elas terão voz ali naquele espaço, que ali não é um espaço de imposição de decisões, todo mundo está ali no mesmo patamar dentro desse espaço de diálogo, ainda que a gente tenha pessoas que tenham poder de tomada de decisão dentro da instituição, nesse espaço de conversa, todos estão no mesmo nível para tratar daquelas questões. Natural que dentro da estrutura de administração, de gestão, cada um exerce a sua função, mas naquele espaço de conversa, as informações têm a mesma relevância dentro do que cada um está trazendo ali. A gente deixa muito claro a questão da confidencialidade do sigilo. Esse é um ponto que é extremamente significativo dentro desses procedimentos. E combina também como é que funcionarão as agendas, as pautas iniciais e as questões que vão sendo trazidas ali. É comum, quando o jurídico da empresa ou o escritório de advocacia já está participando desse contexto e que existe troca de notificações, às vezes está no momento em que não tem ainda a ação judicial, mas está rolando a troca de notificações. A gente também ajusta que se tiver notificação para ser trocada, essas informações podem ser trazidas para a mediação e isso vai ser tratado com um nível de prioridade. Porque às vezes tem informações que são, de fato, têm um nível de prioridade diferente, elas são mais relevantes do que outros assuntos. Então é comum, dentro de um procedimento de mediação,
a gente às vezes fazer uma pequena pausa, trata de uma situação pontual, apaga às vezes aquele incêndio para poder seguir com o procedimento. Então, nesse momento inicial, é estruturado como vai funcionar esse procedimento, o que as pessoas podem esperar desse procedimento, quais expectativas elas podem ter ou não dentro desse procedimento, para justamente traçar parâmetros de até que ponto a gente pode ir. Se já existe ação judicial, é possível, inclusive, pedir que essa ação judicial ela fique pausada, a suspensão do processo. Então, existe dispositivo legal para isso na lei da mediação e o juiz, se as partes concordarem, ele deve suspender esse processo, se as partes concordarem, fizerem esse pedido, até que as pessoas concluam esse procedimento e o processo volta a andar. É um caminho muito prudente em muitos casos, na medida em que esse processo a gente não vai correr o risco de ter decisões nesse processo que venham a interferir dentro do procedimento de mediação. Porque num processo judicial, cada decisão que vai tendo fortalece mais um lado ou mais o outro. E aí existe essa alternância, esse desequilíbrio de poder. Então, essa suspensão do processo também é uma abordagem interessante em alguns casos. Feito esses combinados e tendo a adesão de todos os participantes, a gente inicia as tratativas. E aí, como regra, eu inicio por quem procurou o procedimento de mediação, e aí a ideia é que essa pessoa traga quais são as questões, e a gente começa inicialmente a montar uma agenda de quais são os tópicos, os temas que a gente tem para tratar ali. Então, a gente passa por um momento de... se a gente fosse trabalhar num ciclo, tem o ciclo do professor Raymond Sander, ele traz um ciclo de negociação. O primeiro é a consciência do conflito, a identificação de quais são as necessidades, seleciona-se os objetivos, se busca adotar as estratégias, e a gente parte, então, para a negociação em si, né? Num espaço em que as pessoas vão trazer quais são as suas demandas, as suas preocupações, os seus medos, as suas necessidades, aquilo que elas entendem que é relevante, e o mediador vai levar para outra parte, para o outro lado, ou para os outros lados, e aí, quando a gente tem multiplicidade de partes, a gente acaba tornando isso um pouco mais complexo. Então, quanto mais partes e quanto mais assuntos, mais complexo é aquela demanda de ser trabalhada, e aí existem estratégias para dividir isso e trabalhar por partes e ir organizando esse grande quebra-cabeça de informações. E eu estava dizendo sobre a estrutura. E aí, dentro dessa estrutura, a gente inicialmente faz uma rodada com todos os participantes para entender essas necessidades iniciais. E o mediador leva para o outro lado, era isso que eu estava dizendo, o mediador leva para o outro lado aquilo que a parte autoriza. Porque, por exemplo, às vezes o Eduardo, numa mesa, você está falando uma situação que aconteceu e que se essa informação for para o outro lado, aquilo cai como uma bomba dentro do negócio. Então, esse é um cuidado também que o mediador deve ter para checar o que é que pode ser levado ou não e como ser levado, né? Então, o papel do mediador também é ser um catalisador. Manja da química, um catalisador, um acelerador de reações? Essa é a função do mediador. Ser um catalisador para auxiliar essas pessoas a fazer essa reação, aspas, reação química, que é a construção da solução. E aí, através de uma abordagem que compõe, através de uma abordagem que é composta de uma série de ferramentas. E aí a gente bebe numa série de ciência, tanto na economia, na administração, na antropologia, na psicologia, no direito. A gente busca numa série de disciplinas ferramentas para conduzir essa conversa, né? E é comum, acho que é legal dividir isso aqui com vocês, é comum que, em alguns casos, eu não conheço do negócio. Do negócio em si. Aquele negócio... Eu fui fazer uma mediação em um outro estado do país, posso dizer até aqui, no Espírito Santo, até na conversa com o Eduardo comentei, não vou citar o nome da empresa por conta da confidencialidade do sigilo, natural. O estado do Espírito Santo é grande, então estou confortável. Lá, e eles trabalhavam... Se for de andar de mármore, então, aí ferrou. Porque exatamente, e é de fato. Tem 230 lá. Numa empresa de mármore e granito, no Espírito Santo, e que eu não conhecia, disse para eles, falei, olha, da atividade de vocês eu não conheço nada das características da atividade, mas de conflito e disputa, tô à vontade, tô em casa. E aí, nas primeiras rodadas, foi uma função justamente de conhecer, mas como é que é o negócio, como é que funciona, isso vem da onde, e isso, por que essa informação é importante, por que você está tendo um problema aqui? Está tendo um problema aqui por conta de que isso vem de tal lugar,
o transporte é feito de tal jeito, e aí nessa parte da operação do negócio existe um problema para a gente acomodar. Então, é muito comum a gente se deparar com cenários que aquela operação específica a gente não conhece. Mas quando você trabalha com a gestão de conflitos, você tem ali as pessoas que conhecem da atividade, isso não é um problema para eles. Conhecer a atividade não é um problema para eles. Claro. A dinâmica comunicacional, Sim. relacional é o problema. Sim. Acho que é legal dividir isso, porque é uma curiosidade que acontece. Às vezes você se depara, no fundo é o fator humano, né? E aí, aproveitando isso, cara, queria te perguntar assim, qual que é o... Como o fator humano é o principal, no meu ponto de vista, qual que é o fator, não diria deficiência, qual que é a deficiência dos humanos, a principal deficiência que você nota que escala comportamental, que faz escalar o conflito, assim, e aí, até reformulando um pouquinho, que tipo de habilidade um sucessor ou fundador deveria desenvolver para tentar ser um gestor de conflitos dentro do próprio negócio? Acho que algumas habilidades, elas estão presentes na negociação e na mediação, e isso é comum nas formações de negociadores e mediadores, né? Então, algumas dessas habilidades, a habilidade da negociação em si, que é basicamente sinalizar para as pessoas como você poderia conseguir aquilo que se quer dentro de um espaço de negociação, integrando interesses e necessidades dos envolvidos diante dos cenários que vão surgir, e aí você tem desde habilidades mais básicas até habilidades mais complexas. Uma habilidade básica de negociação é saber que as pessoas negociam o tempo todo e que aqui, inclusive, nós estamos negociando o tempo de fala de cada um, ainda que seja intuitivo isso aqui nesse espaço. Até um ponto de uma habilidade avançada de negociação, que é alguém que consegue conduzir uma negociação com pessoas que não têm habilidade de negociação e mostrar para elas que através de uma forma de se comunicar, ela pode conseguir o que se quer de outrem. Então, basicamente, a função do mediador é essa, mostrar para as pessoas que, olha, existe um modelo de conversar aqui nesse espaço que pode gerar resultado, e aí, como você vai trabalhando com pequenos movimentos, você vai construindo essa negociação. Então, eu negociei isso, deu certo. Por exemplo, o primeiro acordo que a gente faz na negociação, isso é muito interessante, é a adesão de todos com relação a um procedimento comum. Esse é o primeiro acordo. E por isso que é tão importante esse início do procedimento. Então, nós já estamos de acordo com um procedimento. Nós já estamos de acordo com essa regra. Então, nós começamos com um pequeno acordo. E eu costumo dizer que os grandes acordos, eles são construídos através de pequenos movimentos de pequenos acordos. Se você não chega num cenário de conflito e fala assim, pumba, tá aqui a solução. Isso é insanidade. Dizer que você vai resolver um problema complexo com soluções simples. Mas é possível você construir, assim como se constrói uma parede com tijolinhos ali, você vai construindo esse grande acordo. Uma outra habilidade, Lucas, é a habilidade comunicacional, que é trazer para as pessoas aquilo que se quer, explicando os motivos pelo qual se quer e demonstrando para o outro a razão pela qual aquilo é importante para você, né? É diferente você dizer, por exemplo, virar aqui e falar assim, ô fulano, podia desligar esse ar, hein? Pô, tá gelado. É diferente de eu dizer pro fulano, ô seu João, eu gostaria muito que, se fosse possível, diminuir o ar, porque amanhã eu vou dar uma aula e minha garganta não tá legal. Se esse ar continuar gelado, vai atrapalhar a minha aula de amanhã. Você poderia baixar o ar, por gentileza? Muda totalmente a disposição do outro lado em contribuir com aquilo que se está pedindo, né? Então, habilidades comunicacionais também são habilidades necessárias. Uma outra habilidade é a habilidade do pensamento criativo, né? Criar possibilidades de solução, sejam elas reais ou hipotéticas, num espaço de negociação. As pessoas, existe um fenômeno muito comum, que é o fenômeno da busca da resposta única. O professor William Ury traz isso no livro dele, né? As pessoas acreditam que só existe uma forma de resolver e que a forma delas é a forma correta. Então, fazer esse exercício de criar possibilidades antes de tomar decisão é um movimento também importante e é uma habilidade, a habilidade do pensamento criativo. Uma outra habilidade significativa é a competência emocional. É uma habilidade emocional, que é basicamente como a gente metaboliza, como a gente digere um tempero, né? aquela situação, né? O Eduardo é pai,
Então, Também sou. o Lucas também é pai, eu não me lembrava, não tinha certeza. Não, mas a última vez que a gente falou, a gente... Dois? Dois? Então, imagina que você chegou no final da tarde, em casa, e aí o teu filho vira pra você fala pra ele, filho, vamos pra cama, tá na hora de dormir. Não vou pra cama. Vamos pra cama, filho, tá na hora de dormir. Eu te odeio! Eu tô com ódio de você! Eu não vou dormir! Aí a pergunta é, você enquanto pai, escuta aquilo acreditando que a criança está com ódio de você? Ou é apenas uma criança com uma baixa habilidade emocional dizendo, papai, essa é a forma que eu sei expressar que eu não quero ir dormir e é a forma como eu tenho de poder de tentar manipular você, dizer que eu te odeio. Né? E aí, o que aquele eu te odeio significa pra você? Significa, meu filho tá com sono, tá tudo bem. Você vai dormir do mesmo jeito e vamos pra cama. Né? Ou fechou a cara e fechou o tempo e acabou todo aquele climão por conta de uma birra. Né? E aí, ter a habilidade de metabolizar as emoções numa mesa de negociação é também importante. E junto disso, eu brinco, às vezes, com os alunos que é necessário o negociador instalar, como se fosse, né? Instalar uma série de sensores. Espera aí, tô transpirando, tô tenso. Espera aí, por que eu tô tenso? O que é que tá me gerando tensão aqui nesse momento da mesa? Ok, vai ser tomada uma decisão importante que me afeta, e afeta questões que são relevantes para mim e que eu não tenho 100% do controle agora e por isso eu estou apreensivo. Né? Então, ter essa compreensão de como é que a gente metaboliza as nossas emoções, e isso também tem uma relação com a formação do indivíduo. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, é treinável. Assim como alguém vai para academia, treina lá e fica forte, é treinável. Alguns têm uma genética mais propícia para você treinar menos e fortalecer mais. Outros, não necessariamente. Então, você precisa de um pouco mais de esforço. E aí, quando a gente fala de habilidades emocionais, a gente está olhando para pessoas que tiveram uma formação que tornou propício esse desenvolvimento de habilidade emocional. Uma outra habilidade importante é a habilidade do pensamento crítico. A habilidade de tomar decisões racionais, racionalizar decisões relevantes num contexto de tomada de decisão. São alguns exemplos de habilidade, a gente teria algumas outras aí. Mas eu concordo. Eu até, complementando aí, minha opinião, eu acho que a inteligência emocional é a principal porque ela interfere nas outras, né? Não sei se você concorda comigo, porque às vezes o cara tem... Não concorda? Eu vou dar meu ponto. Porque às vezes o cara, por exemplo, ele tem uma habilidade tão grande de negociação e ele, por ter sido afetado por algum comentário, ele utiliza a habilidade... E aí perdeu a inteligência emocional, fica nervoso, enfim, algum rancor aflorece, e aí ele usa a habilidade dele de negociação para manipular e... Enfim, interferir na... Mas por quê? Por que você discorda? Não, faz muito sentido. Eu coloquei que não concordo só pra... só pra você ser contra. Na realidade, a única coisa que eu não concordo, Lucas, é que eu acredito que as habilidades, elas se complementam e elas estão no mesmo patamar. Às vezes você pega... Eu entendi o que você trouxe e acho que a habilidade emocional, ela é muito relevante. Eu preciso dizer que eu concordo com você que ela é muito relevante. O ponto que eu trago para reflexão nossa aqui, no bate-papo, é que, às vezes, o indivíduo ele tem uma alta habilidade emocional, mas ele tem dificuldade de comunicar aquilo que ele trouxe. É verdade. Aí a alta habilidade emocional dele é sequestrada pela habilidade comunicacional. E, às vezes, você pega pessoas que têm uma alta habilidade comunicacional, uma alta habilidade negocial, uma alta habilidade emocional, mas zero habilidade de tomada de pensamento crítico. E aí vira aquela conversa emocionada que fica igual, dizia meu pai, o cachorro correndo atrás do rabo. E às vezes não sai dali. Então, na minha leitura, e é só um ponto de vista, eu imagino que são habilidades que se complementam. Sem dúvida. E quando a gente olha para elas, é importante treinar cada uma delas. Para que isso seja funcional e efetivo. Ou seja, assessores, façam legacy, porque é exatamente isso que a gente treina lá. O professor aqui, especialista na área, e não foi combinado, mas falou exatamente todos os itens ali que a gente está tratando e treinando, e como a gente sempre fala mesmo, o legacy, ele treina habilidades comportamentais que a maioria das pessoas acha que não são treináveis, mas são sim e funciona bem. Vou fazer algumas perguntinhas, eu sei que você tem umas aí para fazer, mas só para colocar aqui. Você falou algumas vezes
Eu sou conciliador e mediador. Você repete sempre as duas palavras. Tem alguma diferença entre elas? Foi curiosidade mesmo da sua fala. Tem diferença entre elas ou não? Eu acho que hoje aqui eu falei só da mediação. Não, você falou, sou conciliador e mediador. Algumas vezes você falou isso. Existe uma diferença teórica, são diferenças puramente teóricas. Alguns entendem que é uma diferença prática e eu explico o porquê que estou trazendo isso. Eu entendo que a diferença que hoje no Brasil o Código de Processo Civil, a lei que regula o processo civil no Brasil trouxe, ela traz uma diferença com relação à atuação do indivíduo que está ali. E eu entendo que a conciliação e a mediação, a formação, ela é comum para o indivíduo que se forma como conciliador e mediador, embora algumas instituições tratam isso também de maneira diferente e super respeito a forma como eles se organizam. Entendo que é uma formação comum porque o anexo 1 da Resolução 125/2010 do CNJ trata a formação do terceiro facilitador, e essa é a expressão utilizada tanto para a conciliação como para a mediação, e o programa é o mesmo. E o Código de Processo Civil traz também a lei da mediação, especialmente o Código de Processo Civil, traz no 166, se não me engano, do CPC, princípios que informam a conciliação e mediação. Então, os princípios dessas metodologias são os mesmos. Eu entendo que quando os princípios são os mesmos, a gente está falando da mesma coisa que está sendo tratada ali. Mas na prática, o que diferencia é que a conciliação, e o próprio Código de Processo Civil diz isso, a conciliação ela é utilizada para casos em que existe uma relação pontual entre as pessoas. Então, imagina que você, um exemplo clássico na docência da conciliação, da mediação, você está dirigindo o seu carro na rua e bateu em alguém que você não conhece. Então, não existe uma relação continuada entre essas pessoas. Diferente se você bater, por exemplo, no vizinho do seu condomínio. Existe uma relação continuada. Ou se você bater num familiar, no carro do familiar. Sem querer, é um parente ali e rolou uma treta. Então, entendi. A mediação ela é destinada para casos em que há uma relação continuada entre as partes e a conciliação para casos em que há uma relação pontual. O que isso muda na prática? Muda a forma como o indivíduo cuida da condução desse procedimento. Quando existe uma relação continuada, a gente tem questões num pano de fundo que precisam ser cuidadas ali naquela relação para que isso não escale e não gere um outro problema decorrente dessa situação. Se eu estou numa relação pontual, por vezes a abordagem negocial pode ser distinta, pode ser diferente e pode haver até um tipo de pressão para o outro lado, já que essa relação ela não está presente. Isso não se trata de má-fé, se trata muitas vezes da abordagem negocial que o indivíduo vai dar para aquele caso. Então, basicamente, em linhas gerais, essa é a distinção. A abordagem do profissional como um conciliador vai ser para casos em que há uma relação pontual e a abordagem do indivíduo como mediador vai ser para casos em que há uma relação continuada. Boa, que legal, existe também uma teoria do Leonard Riskin, que é um americano, ele traz como dois modelos, sendo a conciliação uma mediação em que o indivíduo pode ali fazer propostas, ele pode atuar de maneira mais avaliadora. Lá na América, eles têm essa abordagem de, por exemplo, um juiz aposentado que tem uma experiência grande em determinada área. E o Leonard Riskin ele faz uma tabela, ele usa eixos cartesianos para dividir características dessas funções, em que na conciliação é a mediação avaliadora. E a mediação que a gente tem aqui é a chamada mediação facilitadora, que a ideia é facilitar a comunicação, facilitar a construção, e na avaliadora é basicamente, nesse acidente de trânsito, a jurisprudência diz que, basicamente, você vai ter que pagar porque você bateu lá atrás, que é um clássico, depende também, né? Se o cara deu ré no carro, por exemplo, você bateu lá atrás, mas não necessariamente, né? Então, pegando um exemplo genéricão aqui, né? Você bateu atrás, geralmente quem bate atrás está errado, e aí você vai ter que arcar, então 80% de chance de você ter que pagar, e você bota os 80% de chance no teu quadro de risco e vê quanto é que vale a pena, às vezes, fazer uma proposta para aquele caso. Também é uma outra distinção que a gente pode usar como abordagem para fazer aqui. E tem uma pergunta aqui, cara. Essa aqui eu não posso deixar de fazer. Como mediador, ou conciliador, ou o que for ali, né? Durante a mediação, certamente vai ter casos onde não tem certo ou errado de um lado. Certamente tem casos onde claramente um lado tá certo, ou sobre a ótica jurídica, ou mesmo sobre a ótica... ética e moral das coisas, né, do que o outro lado. E como mediador,
vocês podem tomar juízo de valor no sentido de falar assim, cara, ele tá certo, você não, entendeu? Alguma coisa nesse sentido ou não? O mediador ele só facilita a comunicação, mas ele não tem juízo de valor nenhum ali no meio. Esse é um desafio da profissão, da atividade do mediador, porque na prática, para o mediador, como ele não é um tomador de decisão... Mas é um ser humano. É um ser humano. Para ele, deve pouco importar quem está certo e quem está errado. Quando o indivíduo, isso é não só o que a experiência mostra, mas também o que a gente vê no dia a dia com os alunos que às vezes começam as atividades e se identificam com os casos, e às vezes acabam tendo uma atuação enviesada. Na minha atuação como mediador, eu tenho o dever de atuar de maneira imparcial. E ser imparcial é diferente de ser neutro. Né? Eu brinco que neutro só detergente e ainda assim tem cheirinho. Né? Eu não sou neutro. Eu tenho meu conjunto de princípios e valores. A grande questão é, nesse caso, o que importa o meu conjunto de princípios e valores para essas pessoas que elas estão decidindo uma questão delas, para a realidade delas, e quem vai sofrer as consequências da decisão são elas. Então, a minha função ali é permitir que as pessoas amadureçam as tomadas de decisões, identifique quais são os efeitos colaterais das decisões que estão sendo tomadas, que elas conheçam as consequências e identifique qual é o melhor modelo de tomar decisão para elas. É um exercício desafiador, especialmente no começo. Hoje, isso é confortável, embora de vez em quando você se depara com situações e fala, nossa... Né? Eu recentemente atuei num caso bastante interessante, não estava no contexto de empresas familiares, mas fui atuar por conta de que um aluno me pediu ajuda. Ele é síndico de um condomínio. Síndico de um condomínio. Potenciais clientes condomínio. E um condomínio de um padrão extremamente alto. Os caras pagam de condomínio o valor de um carro. E aí o gato saía da casa de um condômino e ia fazer as necessidades na casa do outro condômino. E aí surgiu essa demanda, e aí, poxa, você sabe quem é o dono do gato. Você sabe que o lugar do gato é dentro da casa do cara. Agora, o gato ir lá fazer as necessidades na casa do outro, tem alguma coisa que não tá legal, se você for usar o seu conceito. Mas o que o meu conceito importa? Não importa, tanto que eles criaram uma solução, botaram lá um equipamento que incomodava o gato por conta do tipo de som que fazia efeito no bichinho lá. Era um emissor de uma onda sonora que fazia efeito e o gato se incomodava com aquele barulho. E resolveram o problema. Com um aparelhinho lá de não paga uma pizza. Né? Fui atuar por conta de que era um amigo, foi aluno, insistiu para ir atuar e fui atuar. Foi bacana a experiência. Então, estou trazendo um exemplo, inclusive fora do contexto familiar de propósito aqui. Sim. E para mim pouco importa. Mas nesse caso, por exemplo, você não tem o que falar, você tá certo, você tá errado. E a função do mediador não é essa. Não é essa. Legal. Quando você identifica, imaginei, mas é legal. Né? Quando você identifica que existe um baixo índice de razoabilidade, estava pensando aqui na expressão mais adequada, para uma afirmação ou não, o exercício que a gente deve fazer é por que esse indivíduo está fazendo isso que está fazendo e quais são as necessidades dele que o leva a entender que isso é adequado. Até porque razão e justiça, num cenário de conflito e disputa, são conceitos extremamente relativos e que vão estar presentes em todo o tempo. Você pega, num caso de uma empresa familiar, num cenário de sucessão. Às vezes, um dos filhos passou a vida toda estudando para ser sucessor. Atuou na empresa, estava no negócio, ia no dia a dia, ia para a faculdade no turno inverso ao turno das aulas, estava ali atuando, dando sangue. O outro filho, às vezes, foi estudar no exterior, sempre ficou distante. Do ponto de vista legal, ambos têm o mesmo direito de fazer parte dessa empresa. Agora, emocionalmente, como é para esse filho que estava fora entender que existe um equilíbrio e para esse outro filho que deu o tempo todo atuando no negócio para assumir? Eu atuei num caso recente, também numa grande empresa, um negócio de centenas de milhões de reais,
em que um dos filhos foi forjado a vida toda para assumir o negócio. E as outras filhas, tinham algumas filhas, elas nunca foram forjadas e elas sentiam que elas eram preteridas. E o pai de uma delas, como um movimento de tentar compensar esse movimento que ele reconheceu ter feito ao longo da vida, de ter deixado elas de lado dessa gestão, fez um movimento de colocá-las no negócio para tentar compensar essa relação que tinha com elas. E aí vocês lidam com isso todos os dias, vocês imaginam que isso não pode produzir bom resultado. Que isso gerou um cenário de instabilidade gigante no negócio. E era um negócio extremamente significativo para a região, economicamente, por um número de funcionários absurdo que dependiam daquele negócio, e para toda uma realidade que está em torno disso daí. Né? Para todos aqueles fornecedores, as pessoas que compravam dessa empresa, as empresas que compravam dessa empresa. E aí, o que a gente observa nesse cenário empresarial é que quando o conflito, e eu acho que isso é legal trazer nesse espaço nosso de conversa, é que quando o conflito ele começa a sair da sala de reunião da empresa, ele começa a gerar efeitos extremamente prejudiciais. Que é quando o funcionário da empresa, ele fala assim, mas peraí, está acontecendo alguma coisa errada. O próximo a ser atingido sou eu. Aí existe queda de produtividade, aí às vezes o cara vai levar o currículo para uma outra empresa antes que a Bomba estoure. Né? E esse espaço e essa abordagem... Diferente de ilhas de liderança, né? Cada grupinho confia Exatamente. Já aconteceu alguns casos nesses cenários empresariais de disputa de sócios e em empresas familiares, da gente ir fazer reunião com os funcionários. Eu tive um caso que me marcou bastante. Eu conversei com um gestor no chão de fábrica, ele era o responsável por aquele turno. E o cara, puta querido. Muito querido. Muito. Era um líder, de fato. Muito querido. Você via, assim, o brilho no olho do cara. E aí, um dos gestores falou assim, acho que é legal a gente bater um papo com o cara. E o cara não estava fazendo parte do procedimento. Aí, eu conversei com todo mundo que estava fazendo parte do procedimento. Perguntei se tudo bem para eles conversar com essa pessoa. Aí, expliquei para ele que a gente estava ali e tal. Ele falou, eu sabia que estava vindo alguém aí que a gente já ouviu que era o senhor. Inclusive o pessoal lá falou que o senhor tem ficado em reunião, mas a gente não sabia o que era, a gente estava preocupado. E ele na conversa falou, não, eu estou vindo aqui, meu trabalho é esse. Eu expliquei para ele como é que funcionava, eu expliquei para ele a questão da confidencialidade, expliquei para ele que eu só estava ali porque existia uma preocupação da gestão em organizar a situação que era sabido por todo mundo, era velado, mas era sabido por todo mundo. E eu falei pra ele, eu queria entender como é que você tá vendo essa situação. Que legal. Aí ele falou, doutor, existe um medo, nós estamos com medo. O que é que vai virar esse negócio? A gente não sabe, porque se o fulano sair, a empresa acaba. Aí eu falei pra ele, assim, o que você sugere? Era bom avisar o pessoal, falar pro pessoal. Eu falei, você falar pro pessoal, a gente combina um discurso? Desde que é autorizado por todo mundo? Aí ele falou, pode ser. Aí conversamos, aí no meio da conversa, o senhor não podia o senhor falar? Aí, você tá num cenário de uma negociação confidencial. Aí nós passamos por uma etapa dentro da mediação que era alinhar qual discurso poderia ser dito de modo a gerar conforto e segurança para os funcionários, para gerar estabilidade no negócio, para que eles continuassem produzindo, para a gente, inclusive, seguir com a mediação, porque surgia demanda toda hora. Aí uma coisa interfere na outra. Claro. Aí alinhamos um discurso comum que demonstrava preocupação, que de fato as pessoas quando buscam um procedimento estão demonstrando preocupação com o negócio, com a empresa, com os funcionários, direto e indiretamente. Aí marcamos lá, ele chamou a turma, conversamos. Foi assim, foi uma virada de chave. Depois disso, diminuiu absurdamente as demandas que surgiam no meio dos negócios. Porque aí foi validado. Todo mundo sabe o que é que está acontecendo e estão cuidando da gente. Beleza. Nós não estamos largados e não vai virar bagunça. Não é um problema que tem embaixo do tapete, né? É isso aí. Qual que foi o caso mais desafiador que você teve que lidar, se possível, no âmbito aí de empresa familiar, que é o nosso... Cara, tem vários casos desafiadores. Imagina.
Se puder compartilhar Eu também. acho que não tem um caso mais desafiador. Tem casos que em alguns momentos são mais desafiadores e geram demandas específicas. Por exemplo, teve um caso que teve ameaça de morte. Nossa. Pra você? É. Não, entre Pra, eles. pra você, No começo. Caramba. a gente conhece Eu tava- caso que eu tava cara saindo- eu tava- ir pra reunião com arma na mesa. Mas Aconteceu. Aí é entre eles, mas com a Entre gente eles, nunca com a teve, gente. não. Aconteceu em Ribeirão, um caso, dentro do escritório de um advogado em Ribeirão. A gente marcou uma reunião, e era uma disputa de um valor expressivo, tinha profissionais da advocacia que estavam assessorando, inclusive a reunião foi no escritório de uma dessas pessoas que estava assessorando, e chegou uma pessoa, um dos participantes, ou uma das participantes, e chegou com uma pessoa diferente ali alguém que não era conhecido e que pelo menos eu não tinha tido os nomes ali. Aí rapidamente eu perguntei, falei, vocês conhecem? Eu já sabia qual era o perfil, já tinham sido colocado. E aí ela veio com uma pessoa escoltando ela, mas assim, o cara perfil armário. Boa, obrigado da definição. O cara forte, uma camisa extremamente colada, marcando a arma na cinta, mas estava bem marcado. Aí, nessa hora, você, putz, e aí? Né? Aí, intimida, né? Que situação, né? Desconfortável, mulher. né? Aí, eu cumprimentei ela, levantei da cadeira, cumprimentei ela, cumprimentei o cara, sejam bem-vindos, tal, prazer, meu nome era a primeira reunião. Aí eu disse pra ele, eu dei a mão pra ele, eu dei a mão pra ele e eu puxei a mão dele na arma. Eu bati a mão dele, puxei a mão dele na arma. Aí eu olhei pra arma, olhei pra ele, olhei pra arma, olhei pra ele, tipo, eu vi que você tá armado, porque a primeira coisa que a gente se depara com situações tensas, quando a gente se depara com situações tensas, a primeira coisa é você expor a situação. Inclusive, é estratégia de negociação com um negociador hostil, negociador duro, quem tá fazendo um jogo sujo, é você expor o jogo sujo, expor a técnica, né? Aí, esbarrei lá, puxei a mão dele, fiz um movimento, disse pra ele, você é muito bem-vindo aqui, obrigado de comparecer, você é o... Aí ele deu um nome, X. Eu falei, olha, fique muito à vontade, puxei a cadeira do meu lado, sentei, puxei a cadeira do meu lado pra ele. Eu falei, eu só preciso qualificar você, que você assine o termo junto com a gente aqui, eu preciso de um documento e te qualificar aqui pra gente fazer parte desse momento e, inclusive, do termo inicial de mediação. Não, eu não vou participar. Eu falei, não tem problema, se o senhor fizer a opção de não participar, pra mim não tem nenhum problema, só que quem participar, por força da lei da mediação, da lei 3.140, eu preciso qualificar vocês. Não, eu posso aguardar do lado de fora da sala? Eu falei, fique muito à vontade, como o senhor preferir. Aí, ele saiu da sala. Resolveu. Guilherme, a gente tá se aproximando do final, cara, da conversa. Eu queria te pedir uma dica, cara. Ó, sou um sucessor, eu sou um fundador. Vou focar no sucessor aqui, porque geralmente ele é aquele cara que tá assumindo, tem aquela ansiedade de assumir, tem alguns conflitos que vão surgir por conta de relação de poder diferente, né? O fundador tem uma relação de poder aqui, às vezes um funcionário tem uma relação de poder maior, porque ele tem mais tempo de casa. Tá, sou um sucessor, que dica que você me dá para eu conseguir assumir minha posição, mas administrando o conflito, evitando... como eu me preparo para assumir essa posição sem destruir relação familiar, seja com o irmão, seja com fundadores. E dica número 2, como eu deveria preparar a minha empresa para isso, para esse processo? Não é uma resposta simples. Eu imagino que não. E qualquer resposta simples talvez seria imprudente da minha parte. Eu penso que, primeiro, expor a realidade que existe com todos os participantes. Acho que esse é o primeiro passo. Segundo, ter uma conversa que antes não foi tida, porque se chegou nesse nível, se a pessoa tem essa demanda, conversas não existiram quando deveriam existir. E começar essa conversa dizendo que você está chamando essa conversa porque para você é importante trazer esse assunto à tona, explicando por que é importante, porque você vê preocupação, porque existe um cenário de poucas conversas, mas que você gostaria de tentar. E você gostaria de que essas pessoas escutassem aquilo que você está colocando ali, independente de elas concordarem ou não. Que você entende que existem pontos de vista distintos, no sentido de desarmar essas pessoas, e dizer, olha, eu tenho uma preocupação, existe uma preocupação com relação a isso e aquilo,
E eu gostaria de ver com vocês se vocês gostariam se vocês me autorizam a gente conversar sobre isso, ou se vocês gostariam de conversar sobre isso. Se tiver um não, a minha recomendação é buscar um auxílio de vocês, um auxílio de um profissional, enfim, que possa auxiliar essa conversa. Se tiver um sim, entender que você tem uma baita de uma oportunidade na frente, fazer um bom planejamento de como é que essa conversa vai acontecer, o que é que você gostaria de colocar na mesa, colocar as conversas na mesa explicando as suas preocupações, como eu disse, e pedir para que essas pessoas deem as suas opiniões, porque na prática você pode pedir a opinião ou elas podem te forçar a goela abaixo a opinião. Então é melhor que essa opinião seja pedida. Né? Essa foi uma pergunta, qual que era a outra? E como eu deveria preparar a minha empresa para que... Eu acho que preparar a empresa ela é um desafio multifatorial. Né? Existem uma série de fatores para você preparar uma empresa para sucessão e vocês tratam disso numa série de temas aqui, de podcasts aqui. Mas com relação a esse tema em específico, eu acho que é entender que a criação dos filhos, e isso é comum, a gente vê as disputas entre irmãos, é mais comum entre irmãos e entre pais e filhos. É mais do que entre tios, genro, nora, é mais comum. Entender que os irmãos, na maior parte das vezes, eles são criados para serem irmãos e não sócios. Sim. Então, esse é um ponto importante. Formar esses filhos, você está pensando a longo prazo, para serem irmãos e para serem sócios. E isso é uma formação que vai dentro de casa. Sim, essa não é uma formação técnico-profissional. Não tem um curso. Né? E com relação a uma formação técnica, eu recomendaria fortemente buscar cursos de negociação, cursos de comunicação, habilidades comunicacionais, para desenvolver essas habilidades que nós falamos aqui. Quem está nos assistindo pode voltar no início lá para anotar cada uma dessas habilidades. Né? Cursos que voltem os olhos para essas habilidades, que são as habilidades necessárias para lidar com cenários de conflitos e disputas. Então, aos pais que são empresários e que estão no negócio e que desejam formar os seus filhos, se os seus filhos já estão grandões, talvez esse momento já passou, mas ainda dá tempo. Que é chamá-los e explicar o que você imagina, o que você gostaria, o que você espera deles enquanto sócios. E verificar quais são as melhores habilidades que eles têm e aquelas que não são as melhores, você permitir que eles treinem, se fortaleçam essas habilidades. Se eles ainda são pequenos, você tem uma oportunidade de ouro. Talvez das mais relevantes que se pode ter. Que é formar os seus filhos para serem filhos, para serem irmãos e para serem também sócios. Né? Eu, antes de vir para cá, estava dando uma olhada rapidamente, deu curiosidade. Né? Eu falei, poxa, qual é a empresa mais antiga do mundo? E estava olhando, tem um hotel no Japão, a empresa mais antiga do mundo, e por acaso é uma empresa familiar, tá? Acho que é mais de 50, quase 60 gerações, com a mesma família. Caramba! E eu achei super interessante. E aí é muito legal você olhar e se perguntar por quê? Como eles conseguiram essa proeza? Né? E aí, quando você olha para a cultura do japonês, você vê esse zelo na comunicação, esse tato ao lidar com as situações. Isso é também cultural. Claro. Bom, legal. Gui, brigadão pela participação, cara. Foi excelente, assim, excepcional. Eu acho que a gente vai ter aqui muitos e bons cortes e muitas e bons informações aí para os sucessores. E espero marcar outras coisas aí. A gente vai ter muita coisa junto daqui para frente, tá bom? Muito obrigado pela participação. Obrigado, Guilherme. Valeu. Muito obrigado vocês pelo convite. Obrigado ao INEPAD e aos amigos que nos assistiram. Obrigado do seu tempo, que eu sei que é o seu recurso mais precioso para estar aqui conosco.